Olá pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez pelo Facebook. Quero orar com você para que Deus fale conosco nessa manhã, como Ele tem falado todos esses dias, como tem sido bom esse tempo onde compartilhamos a palavra, que você também ouça, aprenda e reparta com outros coisas da parte de Deus. Deixa eu orar para que a revelação flua sobre a minha vida e sobre a tua vida também nessa manhã. Pai, eu oro por cada pessoa, teus filhos, tuas filhas, líderes no meio do teu povo. Eu oro por pessoas também que ainda não te conhecem, que estão ouvindo e estão começando a entender, conhecer mais do Senhor. Aqueles que estão curiosos, aqueles que estão contemplando. Pai, eu oro por aqueles que estão afastados, Senhor, que reconhecem também o seu afastamento daquilo que um dia conheceram. E que de alguma forma, Pai, todas as palavras faladas aqui, elas sejam poderosas para alcançar pessoas. Oro para que o canal de comunicação esteja aberto, para que não haja nenhum empecilho e que tudo que for transmitido aqui seja vida, seja transformação para aqueles que vão receber. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, feliz em entrar novamente aqui pelo Facebook para comunicar a palavra. Quero dizer para vocês que tem outras 3 mensagens gravadas, na segunda, na terça e na quarta-feira. Onde eu falei sobre a visão do gafanhoto ou visão de Deus, falei sobre fidelidade financeira, e você pode pegar essas mensagens anteriores, compartilhar com seus amigos, compartilhar para quem precisa ouvir. Então assista também, procurando lá na linha do tempo, os vídeos estão públicos. Também essa já estamos entrando na 15ª ou 16ª mensagem. Eu sei que são 4 semanas de gravações de vídeo, então são muitos temas que temos falado, e graças a Deus o efeito sobre a vida de pessoas tem sido muito bom. Quero mandar um beijo especial para a Lúcia, e outras pessoas também compartilharam comigo que botam o celular e ficam ouvindo enquanto, esse é o horário, né? Enquanto preparam o almoço. De fato, nesse horário há um público feminino muito grande, há muitas irmãs, né, que podem ouvir, que podem assistir. Muitos homens estão no trabalho, de vez em quando um ou outro comenta comigo, eu ouvi no carro, olhando. Então que você seja edificado naquilo que você vai ouvir agora. Eu tenho meditado sobre simplicidade. Eu vejo como a doutrina de Cristo é simples, como que os ensinamentos de Cristo são simples. Às vezes a gente complica muito. Com o passar do tempo a gente amadurece na nossa experiência cristã, na nossa vida cristã. Mas muitas vezes, além da experiência, do crescimento e do conhecimento da palavra, às vezes nós crescemos também em outras experiências que não são experiências da palavra, são experiências de vida, e às vezes experiências traumáticas. E aí, em vez de nos tornarmos maduros, nós nos tornamos mais duros. Por vezes, a gente vê um cristão de muito tempo que já não derrama uma lágrima na presença de Deus, que já não se expressa. Na verdade, ele não se tornou maduro, ele se tornou mais duro. Maturidade não tem a ver com você não se expressar, com você não se emocionar mais na presença de Deus, até porque a presença de Deus é emocionante, né? Estar com Jesus é emocionante, toca a alma sim, a sua alma fica tocada. É claro que a experiência com Deus não pode ser só na alma. Quando eu vejo alguém vindo de um congresso, de um retiro, de um encontro com Deus, eu entendo que a alma fica tocada, mas isso não quer dizer que você está maduro. Entende isso? Maturidade leva tempo. É um tempo um final de semana não te torna maduro. Você precisa ter um tempo de fundamentação. E quando é que eu sei que a pessoa está amadurecida ou não? Quando passa por adversidades. Quando eu passo por adversidade. Ontem eu falei sobre o tentador, né? Quando nós somos tentados, quando nós somos pressionados, é aí que se revela a maturidade. Então, quando você vem de um congresso, de algum impacto de final de semana, você é impulsionado nas coisas de Deus, você é tocado, tua alma se expressa, e a alma tem que se expressar mesmo. Eu ficaria muito suspeito se alguém viesse de um encontro com Deus, ou de algum congresso, ou alguém que aceitasse Jesus de uma forma poderosa na sua vida e não ficasse emocionado. Jesus é emocionante, a nossa alma é tocada assim, a nossa alma se expressa assim. Porém, isso não quer dizer que você já está pronto, que você já está maduro, que você já passou por todos os processos. Se você passou por uma experiência forte com Deus em um final de semana, em um dia, em um segundo, Deus te toca.
a partir dessa experiência, sente-se, leia a Bíblia, busque mais experiência, mais embasamento, porque você precisa criar raízes, você precisa amadurecer. Mas ser maduro não significa que você vai ler a Bíblia e não vai ter, enfim, reações na sua alma. Sim, por muitas vezes aqui, gravando esses vídeos ao vivo, eu me emocionava, né? Meus olhos lacrimejavam, porque ainda leio a Bíblia e ela faz o meu coração queimar. Ainda leio a Bíblia e sinto arder o meu coração. Então, que o teu coração possa arder com as palavras que você ouve. Que a gente não perca a simplicidade. Jesus era um mestre, sim, ele era um mestre simples, acessível. Quando a gente pensa em mestre, às vezes a gente tem uma ideia muito errada de alguém que é de difícil acesso, de alguém que as pessoas não podem chegar. Na verdade, a maior referência de mestre na Bíblia era alguém que ensinava com autoridade. As pessoas diziam que ficavam hipnotizadas pela sua palavra, mas ele também amava as pessoas a quem ele ensinava, e ele era simples, ele era acessível, ele era capaz de ensinar com uma semente, com um grão de areia, com aquilo que ele estivesse vendo. Ele falava verdades profundas, com histórias normais da vida. Então que a gente possa voltar a essa simplicidade. Para mim, um dos maiores exemplos de ensino de Jesus está em João 13. Queria que você acompanhasse, se você está com a sua Bíblia, se não, apenas ouça. Em João 13, ele deixa um ensino. Eu sempre digo que Jesus ele mais ensinou do que pregou. A maior parte do seu ministério ele passou ensinando. E eu vou ler a passagem de João 13 com vocês. Amém? Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Como é difícil amar até o fim, né? Nós somos às vezes muito bons para começar as coisas, mas às vezes nós não damos continuidade. Amar até o fim, né? Num casamento, em qualquer relacionamento humano. Amar na saúde, amar na doença, amar na adversidade, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando a pessoa te faz bem, quando a pessoa te trai. Amar em toda situação. Por que eu citei amar em toda situação? Porque aqui diz que Jesus amou até o fim. Ele amou até onde ele podia amar. Enquanto ele viveu, enquanto aquela pessoa viveu. E esse texto também se refere a Judas Iscariotes. Isso que mais me assusta. Jesus amou, e aqui nesse texto você vai ter a prova bíblica de que ele amou Judas e deu uma oportunidade a Judas até o final. Nós sabemos pela leitura dos evangelhos que Jesus já sabia desde o começo quem iria traí-lo. Jesus sabia quem iria traí-lo. E mesmo assim Jesus não tirou Judas do grupo. Jesus não colocou Judas numa disciplina humilhante. Colocou ele, expôs ele no meio da congregação e falou, é esse que vai ser o traidor. Não. Jesus amou Judas, amou até o final e deu chance para que Judas se arrependesse até o final. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que ele viera de Deus e estava retornando para Deus, olha que interessante. Diz o texto que Jesus, sabendo todo o poder que tinha, tendo o poder de ser Deus, ele escolheu ser servo. Tendo o poder de ser Deus, ele escolheu ser servo. Existem alguns estudos que fazem comparação entre heróis, e aqui eu dedico essa palavra ao Israel, meu cunhado, discípulo. Ele fala que o super-homem é inspirado, seus princípios, né, seus valores, é inspirado em Jesus, na figura do Messias, né, porque o super-homem, tendo o poder de ser Deus, escolheu ser um servo da humanidade. Interessante essa analogia, né? Essa comparação. Jesus também, tendo o poder de ser Deus, tendo toda a glória, ele escolheu ser servo. E esse texto fala que, sabendo que o Pai lhe outorgara tudo que existe, que ele veio de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa. Olha que contradição. Muitos de nós, sabendo que tinha alguma posição de poder, levantaria-se e diria, eu sou líder. Mas ele se levantou, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava na sua cintura.
parece uma atitude contraditória, né? Porque João, no Evangelho de João está falando, olha, quando eles, né, tinha total ciência de que ele veio de Deus, estava voltando para Deus e que ele tinha todo o poder, ia se sentar no trono, à direita do Pai, lugar de maior autoridade do universo, ele colocou uma toalha na cintura, como que dissesse, eu não vou perder minha maior oportunidade de servir, de mostrar que quem no meu reino quiser ser o maior tem que ser o menor. A lógica do meu reino é diferente. Quem quiser ser grande tem que ser pequeno. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Melhor é dar do que receber. A lógica do reino é inversa à lógica de muitos, a lógica humana. Versículo 6. Então ele começou a lavar os pés. Simão Pedro lhe disse, Senhor, vais lavar meus pés? E Jesus respondeu, o que eu faço agora você não pode compreender. Todavia, compreenderás mais tarde. Jesus ia deixar um ensino. Compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro, Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então, Simão Pedro rogou, Senhor, não lave somente os pés, então, mas também minhas mãos e minha cabeça. Deixa eu contextualizar para a gente entender algumas coisas que estavam acontecendo nessa cena, nessa mesa. Nos outros evangelhos, o evangelho de João não conta, mas nos outros evangelhos fala que essa casa que eles escolheram foi uma casa alugada, um local que eles entraram que não pertencia a nenhum deles, né? Se a casa fosse de um deles, ou seja, se a refeição da Páscoa que eles fossem comer fosse na casa de um dos discípulos, ou na casa da família de Jesus, enfim, a obrigação seria, pela questão da hospitalidade, a prática em Israel era que o anfitrião recebesse bem os seus convidados. Então, aquele anfitrião que deveria lavar os pés. Nós sabemos que naquele tempo não tinha estradas como tem hoje, as estradas eram empoeiradas, as viagens eram mais longas, os pés ficavam realmente sujos. E ao entrar numa casa, a demonstração de humildade seria o anfitrião da casa receber o seu convidado lavando os pés. Porém, se o anfitrião tivesse empregados, ele poderia dar ordem aos empregados para fazer isso. E geralmente nós atribuímos essas funções como coisas menores, esses serviços domésticos. E aqui eu quero dar um recado para os maridos. Se você lavar uma louça para sua mulher, a sua mão não vai cair. Graças a Deus eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, e eles sempre me ensinando que eu não sou menos homem, porque eu ajudo, aliás, porque eu realizo as tarefas dentro de casa. Por vezes, não estou tratando aqui de feminismo ou de machismo, mas por vezes isso revela um comportamento de nós acharmos que o líder, no caso o marido, não pode fazer tarefas triviais, que parecem pequenas. E esse problema ele não vai só de dentro de casa. Por isso que eu falei que não tem nada a ver com masculino e feminino. Esse problema às vezes se transporta para outros ambientes de liderança. Nós achamos que porque pregamos, usamos o microfone ou chefiamos algum departamento numa empresa, a gente não pode fazer tarefas pequenas. Tarefa de servidores com pouca escolaridade. Então é um pensamento que Jesus vai dizer, olha, no meu reino não é assim. No meu reino não é desse jeito. Sabendo que eu vou voltar para o Pai, eu vou me assentar à direita do Pai, ele colocou a toalha e começou a lavar os pés. Nas casas em Israel, então, quem deveria lavar os pés era o anfitrião ou alguém que o anfitrião entregasse para fazer esse momento de lavagem dos pés, né? Porém, nesse cenário de João 13, não havia um anfitrião claramente definido, né? Eles estavam indo para lá, era um lugar para eles tomarem a refeição da Páscoa, mas nenhum discípulo era necessariamente um anfitrião. Então, de acordo com algumas fontes que eu consultei, eu sei que você de repente pode ter outras referências, livros e outros estudos bíblicos a respeito, mas eu não quero me ater a esses detalhes, eu quero tentar pegar a essência. De acordo com algumas pesquisas, então a regra é que quem deveria lavar os pés deveria ser o primeiro que chegasse. Então, o primeiro que chegasse na casa receberia os demais que chegassem e aí teria que lavar os pés. Me parece que nesse contexto todos os discípulos chegaram e todo mundo estava com o pé sujo, sentado ao redor da mesa,
E ninguém lembrou que deveria lavar os pés. Ou todo mundo lembrou, e essa situação me faz pensar em muitos ambientes de liderança que a gente vive, até dentro de casa, até na família. Ou todo mundo que estava ali lembrou que precisava lavar o seu pé, mas não pegou a bacia, porque senão teria que lavar o de todo mundo. Que curiosidade, né? Pensar nisso. Fica todo mundo sentado na mesa com o pé sujo, mas não se submete a querer honrar o outro, servindo, dando o melhor, se colocando numa posição inferior. E às vezes é assim que a gente se comporta, né? Ocultando a própria sujeira para não ter que servir aos outros. E foi isso que aconteceu. Também eu quero contextualizar com os outros evangelhos, porque nos outros evangelhos conta que nesse momento aí da última ceia estava tendo uma conversa, tinha um assunto entre os discípulos. Sabe qual era o assunto? O assunto era, bem, se Jesus não estiver mais conosco, ele está dizendo aí que vai morrer, que vai ser preso. Se Jesus não estiver mais conosco, quem vai ser o líder desse grupo aqui? O assunto era esse. É porque nas versões da Bíblia fala quem vai ser o maior entre nós. Quem vai ser o maior? Na verdade, é o líder. Eles estavam discutindo, ok, Jesus sai, quem de nós vai ser o líder desse grupo? Era esse o debate. Eles poderiam estar aproveitando, né, para estar ceando a última ceia com Jesus, mas o assunto entre eles era esse. Quem de nós é o líder? Quem de nós é o maior? E Jesus estava forjando, de fato, pessoas ali com posição de liderança para a igreja dele, e entre eles, de fato, a gente vê Pedro com uma liderança proeminente, e Pedro estava sendo forjado por Jesus. E meu desejo é que essas palavras, de certa forma, forjem você na sua liderança. No versículo 8 diz que Jesus foi em Pedro, e ele estava lavando os pés de todo mundo. E quando ele chega em Pedro, Pedro revela um sentimento que parece humildade, parece simplicidade. Veja o que Pedro diz no 7, no 6. Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus diz, olha, vou fazer porque você vai entender mais tarde. E Pedro no 8 diz, Senhor, jamais me lavarás os pés. E Jesus repreende Pedro dizendo, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Essa fala de Pedro parece humildade, não parece? Quando ele diz, jamais me lavarás os pés. Não, você não, mestre, você não vai lavar os meus pés. No fundo, essa frase que parece humildade revela o seguinte sentimento. Líder não lava pé de discípulo. Mestre, você não pode lavar os meus pés. E Jesus identifica esse sentimento, porque na verdade o que parecia humildade era um sentimento de que Pedro, quando fosse líder, não ia lavar pé de ninguém. E Jesus estava forjando ele. Jesus disse, se você não me permitir lavar os seus pés, eu estou te dando honra porque eu quero te ensinar, quando você estiver na minha posição, a fazer isso com os outros. Quando você estiver na posição de liderança, é isso que você tem que fazer. Se você não me deixar lavar os pés, você não tem parte comigo. Tem nada a ver com o reino de Deus, uma liderança que não serve. E Pedro, então, aceita, e aí, aquele jeito engraçado dele, ele responde, olha, então lava minhas mãos, lava meus pés, lava minha cabeça. E Jesus explica, né, no 10, quem já se lavou só precisa lavar os pés, né, o seu corpo já está limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Porque Jesus sabia, no versículo 11 diz, quem iria traí-lo. E por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir da capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou, compreendeis vós o que eu fiz? Agora é o momento do mestre se sentar e perguntar, né? Ele faz algo prático, ele faz um ato e depois ele vai perguntar se o ensino ficou. Esse ensino chegou para vocês? Vocês entenderam o que eu fiz? Porque é possível que a gente esteja vendo bons exemplos. É possível que a gente tenha tido bons pais, bons pastores, bons professores, bons mentores. É possível que a gente esteja rodeado de bons exemplos, mas não esteja entendendo. E Jesus se sentou e falou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e estáis certos, porque eu de fato sou. Sabe
Você sabe a liderança que você tem. Você sabe quem você é. Você sabe o seu lugar de autoridade. Jesus também sabia. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. E ele termina no 17 dizendo: se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, bem-aventurados sereis. Ou seja, vocês são bem-aventurados não apenas em ouvir a história de que Jesus lavou os pés. Esse ensino chegou até nós. E às vezes eu sei que existem pessoas que praticam literalmente o lavar os pés. Eu mesmo já fiz isso, em lavar os pés literalmente de uma pessoa. E isso é muito lindo, é muito poderoso. É claro que no contexto de Jesus tinha um porquê daquele lavar os pés. As pessoas realmente estavam com os pés sujos. Hoje, se a gente lavar o pé de alguém, é só um ato simbólico. Não tem necessariamente a necessidade de se limpar o pé. Então Jesus não estava aqui apenas falando para praticar o lava-pés, mas ele estava falando: olha, existem muitas outras oportunidades de servir as pessoas. Façam essas coisas. E vocês são bem-aventurados se vocês praticarem, mais do que apenas ouvirem. A obediência é uma bem-aventurança. Então vocês são bem-aventurados se vocês praticarem. Nesse momento aqui Jesus está dando um exemplo. Olha, vocês estão discutindo aí sobre quem é o maior, quem é o menor, quem vai liderar vocês. E eu quero dizer para vocês, olha, vocês são felizes se vocês praticarem aquilo que eu ensinei. Esses apóstolos parecem ter aprendido com o passar dos anos, com o tempo, e continuam ensinando a igreja através das suas epístolas. O apóstolo Paulo, eu vou ler o último texto para fechar esse ensinamento de hoje. Amanhã eu não falarei, amanhã estarei em uma outra missão. Então vou recapitular as 4 mensagens dessa semana no Facebook e vou continuar gravando de segunda a quinta às 11 horas da manhã. Mas no sábado, esses temas que eu estou abordando com vocês serão falados para os ministros lá na conferência de ministros de Terra Fértil, na nossa igreja local. Mas eu quero compartilhar algo que tem sido minha oração e que eu desejo que toque a sua vida também. Romanos 12, versículo 9, é uma base para a nossa unidade. Deus tem plantado no meu coração um desejo muito grande de orar para que haja unidade, para que haja humildade, para que haja honra. De fato, meus amados, quando eu lavo o pé de alguém, eu estou tendo uma atitude humilde e a pessoa está recebendo honra, está sendo honrada. Então, é necessário que a igreja viva unidade. O coração do líder esteja alinhado ao coração do seu liderado. Que assim seja em nossas equipes ministeriais, em nossas células, em nossos ministérios, os departamentos que a gente lidera. Que haja uma perfeita unidade de coração. Um coração de líder realmente voltado a amar os seus discípulos. Nós sabemos que o Senhor, desde o Antigo Testamento, rejeita lideranças que são repressoras, agressivas. Em Isaías 58, o Senhor diz: olha, vocês jejuam, mas no dia que vocês jejuam, vocês maltratam seus empregados. Você acha que isso é jejum e dia agradável ao Senhor? O Senhor deseja que nós sejamos, de fato, unidos com o coração convertido, o coração dos pais convertidos aos filhos, o coração do marido, dando honra à sua esposa como vaso mais frágil. O que é essa palavra de 1 Pedro 3, 1 ao 7, que diz para o marido dar honra à mulher, senão o ensinamento de que o líder honra o seu liderado? Ser líder não é apenas receber honra, mas dar honra. Serviço, demonstrar amor pelos seus, a quem Deus confiou, os pequeninos que Deus confiou a você. Eu quero terminar essa reflexão orando por humildade, orando por honra, orando para que o nosso coração seja unido, coração dos líderes e coração dos liderados, para que a igreja seja unida numa só linguagem, numa só fala. Romanos 12, versículo 9
Eu deixo para você essa meditação, essa é minha oração nesse dia, que essas palavras sejam lançadas e alcancem a sua família, a sua casa e todos os seus relacionamentos. 12:9, Romanos 12:9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Ou seja, considere mais o outro do que a você. Considere mais o que é melhor para o outro. Se nós, como casais, como família, vivêssemos isso, evitaremos muitas brigas, muitos problemas. Preferindo considerar o outro, dar ao outro mais honra do que a nós mesmos. Não sejais descuidados do zelo. Sejam fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, porque quando a gente ama, honra, lava os pés, obedece, a gente também doa generosamente, alimenta, ajuda a vestir o necessitado. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei. É aqui a unidade no versículo 16. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Para haver unidade, precisa haver humildade. Para haver unidade, concórdia, um mesmo pensamento, tem que haver humildade, porque eu preciso rebaixar e ter que dar razão. Quantas vezes minha esposa falava coisas e eu ficava contrariado, até que no meu coração eu percebi que eu estava chateado pelo fato dela ter razão. Ah, maridos, receba essa palavra. Às vezes a gente fica chateado porque a esposa tem razão. E a gente precisa dizer, você tem razão. Isso é um comportamento humilde. Assim nós vamos poder concordar. Adotai um comportamento humilde. Essa simplicidade, essa humildade está presente nas pessoas mais maduras que eu conheço. As pessoas maduras, elas são simples. As pessoas maduras são humildes. Elas são acessíveis. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Às vezes a gente fala, já fiz tudo o que eu podia. Eu sempre me pergunto, será que eu já fiz tudo mesmo? Eu já esgotei todas as possibilidades pela paz com esse parente, com esse familiar, com esse vizinho, com esse amigo? Eu já fiz tudo o que eu podia? Eu posso dizer que minha consciência está limpa? Ou será que o Senhor está me dizendo, vai, faz mais alguma coisa? Caminha mais uma milha com Ele? Insiste mais um pouco? Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, declara o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, e a minha oração é essa, Senhor, me dá a oportunidade de fazer o bem para essa pessoa que me fez o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém, queridos? Jesus nos deixou o ensino, ele falou, vocês são bem-aventurados se vocês praticarem, mais do que lavar os pés literalmente, ainda que a gente possa fazer isso como uma forma simbólica, mas que a gente sirva as pessoas. Faça o bem para alguém. Você já elogiou alguém hoje? Às vezes a gente reclama dos nossos direitos, não é verdade? Quando a gente vai num lugar e é mal atendido, a gente vai no gerente fazer reclamação. Mas você já foi fazer um elogio a alguém? Você já agradeceu a comida que a sua esposa, que a sua mãe fez? Você já disse, poxa, como tá bom? Você já ligou para alguém para dizer que agradeceu? Você já conversou com o seu pastor para dizer, poxa, aquela palavra tocou minha vida, muito obrigado. Que a gente tenha um coração de fato convertido aos nossos irmãos, aos nossos líderes, que a gente saiba servir e ser amável.
eu quero terminar essa mensagem agradecendo a todos vocês que me incentivam todos os dias a falar a palavra. E quero que você também, como melhor resposta que eu poderia receber, que você também grave mensagens. Se tiver vergonha de botar publicamente, manda para alguém. Grave áudio, se não quiser aparecer com o seu rosto. Grave áudio, grave vídeo, escreva texto. Propague a palavra. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus, na simplicidade do Evangelho. Porque Jesus era simples. E Ele queria que a mensagem dele fosse levada com simplicidade. Um beijo a todos. Aqueles que estarão na conferência, eu vejo vocês no sábado. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus.